O deputado Giovanni Cherini participou da audiência pública no Senado que ouviu os jornalistas responsáveis pela divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, quando explicou como o cerceamento da livre expressão é utilizado para consolidar uma ditadura e perseguir opositores. O deputado lembrou que ao longo da história se reconhece a importância da verdade e da liberdade de expressão. Cherini lembrou o filósofo Voltaire e disse: ele dizia que liberdade e responsabilidade têm que andar juntas. Primeiro, liberdade não existe mais. Liberdade é liberdade. E responsabilidade é sobre aquilo que você diz. E tem o Código Penal, tem o Marco Civil da Internet. Você, dentro do devido processo legal, pode entrar. E eu já entrei muitas vezes contra isso. Então, essa liberdade, essa responsabilidade acabaram quando o STF, perseguindo o presidente Bolsonaro, decidiu que quem ia resolver a questão da pandemia eram os municípios e os estados. E aí apareceram um monte de ditadores. Cherini lembrou os mecanismos utilizados. Criando medo, criaram o consórcio de veículos de imprensa, para aquele consórcio todo dia dizer: morreram tantos, e o culpado quem era? E eles vinham aqui dizer: imagine se nós fizéssemos isso hoje. Então, criaram o medo na população e esse é o primeiro passo para a tirania. O deputado explicou que a divulgação dos Twitter Files Brasil é tão importante porque o Senado vem se omitindo, de forma que tornou-se necessário que um estrangeiro venha de fora para ajudar os brasileiros. Cherini disse: quando o Senado não faz, aí é o seguinte, quando o ser humano pensa que é mais que Deus, acabou, a tirania se implantou. Giovanni Cherini disse: então, de que nós precisamos nesse momento? Entender que só o Jornal Nacional e o Fantástico receberam 150 milhões este ano. É fácil defender as narrativas que estão aí. Então, a pergunta é: quem vai julgar o STF? Deus? Se eles estão acima de Deus, quem vai julgar tudo isso? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Ao concluir, o deputado reiterou: só essa pergunta que fica no ar. Quem vai julgar essas pessoas que desrespeitam a Constituição? A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, primeiro, eu quero parabenizar a todos que, em nome do meu colega Marcel Van Hatten, o general Girão, nosso senador Marcos Pontes, e nós todos estamos aqui, Michael, cheios de esperanças. A palavra mais certa hoje é esperança. Mas é tão difícil uma esperança num país que troca tudo, né? Aqui no Brasil não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Quando nós assistimos que a democracia ela não pode ter ódio, e a palavra que a esquerda e infelizmente alguns do STF usam, é a palavra que a gente mais escuta, né? Eu aprendi que só o amor muda o mundo, mas a verdade tem que vir junto com o amor, né? Então, quem, por exemplo, que é advogado, que estudou Voltaire viveu no século XVIII, foi um grande pensador pela liberdade, escreveu muitos livros. Ele disse que posso não concordar em nada do que dizes, mas defendo até a morte o direito de dizê-la. Ele dizia que liberdade e responsabilidade têm que andar junto. Primeiro, a liberdade não existe mais. Liberdade é a liberdade. E responsabilidade daquilo que você diz. E tem o Código Penal, tem o Marco Civil da internet, que você, dentro do devido processo legal, pode entrar, e eu já entrei muitas vezes contra isso. Então, essa liberdade, essa responsabilidade, acabou quando o STF, perseguindo o presidente Bolsonaro, decidiu que quem ia resolver a questão da pandemia eram os municípios e o Estado. E aí apareceram um monte de ditadores. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador, que resolveu, e foi o estado que mais morreu gente, e o culpado era o Bolsonaro. Então, criando o medo, criaram o consórcio dos meios de comunicação, para aquele consórcio todo dia dizer morreu tantos, e o culpado quem era? E eles vinham aqui dizer, imagina se nós fizéssemos isso hoje. Então criaram um medo na população, que esse é o primeiro passo para a tirania. Quem quiser saber mais um pouco sobre a tirania, é só assistir na Netflix uma série do como se forma um tirano, como se formou Hitler saindo da cadeia, ele era bonzinho, como se formou Saddam Hussein, ele era bonzinho, como se formou Gaddafi, como se formou a Mindada na Uganda. Todos eles eram bonzinhos, mas quando eles perceberam que não tinha ninguém acima deles, viraram tiranos. O que acontece nesse momento aqui no Brasil? Tem que vir Elon Musk de fora do Brasil, porque infelizmente o Senado Federal, que deveria ser, e salva-se aqui os senadores que estão aqui, que deveria ser, Flávio, o órgão moderador para dizer, peraí, isso não, isso você não pode, você está desrespeitando a Constituição. Quando o Senado não faz, aí é o seguinte, quando o ser humano pensa que é mais que Deus, acabou, a tirania se implantou. Então, o que nós precisamos nesse momento? Entender que só o Jornal Nacional e o Fantástico receberam 150 milhões de reais esse ano. É fácil defender as narrativas que estão aí. Então, a pergunta, quem vai julgar
o STF? Deus? Se eles estão acima de Deus, quem vai julgar tudo isso? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui cheios de esperança e vamos batendo no poste. Agora vai, e a tirania continua. O desrespeito à Constituição continua. Porque nós não queremos saber se vai proteger esse ou aquele. Porque a Constituição vale para a esquerda e vale para a direita. Eles estavam berrando na Lava Jato, com o STF, estava ali, a Gleice Hoffmann falando, dizendo que o STF não respeitava a Constituição, e agora estão batendo em nós, da direita, e amanhã vão bater em quem? Porque a censura, ela não serve para ninguém. A censura mata a democracia, mata o país. Ora, dizer que em nome do ódio alguém vai julgar aquilo que eu vou publicar nas redes sociais, então acabou, você vai fazer igual na Venezuela, igual em Cuba, igual na China, que você tem o controle total da comunicação, você nunca vai evoluir, porque a evolução vem do contraditório, você nunca vai ter ciência, porque a ciência vem do contraditório. Então, é aquela história, não gosto dele, vou cancelar ele, né? Se é assim a democracia, sinceramente, eu não quero pertencer a essa democracia. Então, Maica, estamos juntos. Só essa pergunta que fica no ar: quem vai julgar essas pessoas que desrespeitam a Constituição? Obrigado, deputado Scherini.